Então, boa tarde. Agora iniciaremos a nossa segunda palestra com a doutora Janaína Conrado Lira Fonseca, que vai falar sobre segurança no ambiente de trabalho. Então, fique à vontade para iniciar a palestra. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde. Somos poucos, mas somos muitos. Não pensemos assim, não fiquemos desanimados. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da comissão, para participar da CIPAT com vocês. A ideia é a gente fazer um momento reflexivo, a respeito do que é a segurança do trabalho, a segurança no ambiente de trabalho e como a gente se posiciona frente a essas questões que são tão importantes e que, por diversas formas, norteiam o nosso modus operandi de trabalho. Bom, eu acho que é importante a gente começar entendendo o assunto e nada melhor que começar pela definição, O que é exatamente segurança do trabalho, ou como alguns autores classificam, segurança do trabalhador? É uma ciência, que tem por objetivo proteger o trabalhador no seu ambiente laboral, buscando o quê? Minimizar e evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Essa é uma visão clássica, uma visão mais conservadora. E eu, como tenho um perfil mais progressista, eu não gosto dessa visão conservadora, Meu olhar é o seguinte: nós temos sim que buscar minimizar e evitar, mas não o acidente, mas a exposição ao agente. Nós temos que evitar, minimizar, quando possível, situações em que nós possamos nos expor de tal maneira que venhamos a adoecer, mas devemos não pensar na doença, mas no agente com o qual nós eventualmente estamos em contato, Então, por isso, eu prefiro essa visão, esse conceito da Fundacentro. E, por fim, aquilo que é fruto do nosso trabalho, da nossa dinâmica, que é a segurança química, que é o que faz mais sentido para nós que estamos aqui no Instituto de Química. E a segurança química, ela também é uma visão prevencionista, mas do quê? Do caminho decorrente, do percurso de todas as ações que nós podemos fazer com o produto químico, desde a fabricação até a destinação final, passando pelo armazenamento, pelo transporte e principalmente pela manipulação, a utilização dela, sempre com um olhar em evitar, prevenir os efeitos adversos para o ser humano e para o meio ambiente. Ok? Até aí, pessoal? E eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que o assunto segurança química vocês já vão ter cola, porque esse slide já tinha aparecido ali. Mas esqueçam que vocês viram, faz de conta que vocês não viram ainda. Vamos refletir comigo. Qual é a grande questão com segurança? Por que ela ainda não está na nossa rotina de maneira impregnada, como a equipe da CIPA gostaria que estivesse? Vocês têm uma ideia? Porque ela é muito recente. A segurança em si no país é muito recente. As nossas normas de segurança, elas datam da década de 70, início da década de 80. Então, vocês vejam, é uma jovem senhora, tem um pouco mais de 40 anos. Já a segurança química é mais jovem ainda. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas datas. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde começa
programa internacional em segurança química. Vejam bem, em 1990, as pessoas começam a se debruçar sobre o assunto. Então, é natural que a gente vá falar desse assunto e tenhamos 7 pessoas na sala. Não é assustador, não é fora da natureza, é esperado. Por quê? Porque é um assunto muito incipiente ainda, né? Em 1998, a Comunidade Europeia traça o seu primeiro conjunto de normativas, onde eles começam a discutir algumas questões que tangem esse assunto, né? No que diz respeito principalmente a resíduos, as tratativas a serem dadas com os resíduos. Nós começamos aqui no Brasil a olhar para esse assunto, assim como na Comunidade Europeia, nós também primeiro olhamos para os resíduos, mas isso aconteceu no ano de 2000, numa reunião da SBQ, em que um palestrante apresentou o tema. Em 2001, a SBQ resolve fazer um workshop, né? Foram 2 dias, eu tive o prazer de participar, para tratar exclusivamente da gestão dos resíduos, não só os resíduos químicos, mas os resíduos perigosos de um modo geral. Vocês vejam como isso é recente, tá? Em 2001, a FAPESP começa a trazer sua contribuição para esse assunto e lança um edital. Vocês são jovens demais, talvez vocês ainda estivessem nos bancos escolares quando isso aconteceu, mas lançam um edital em 2001 que é promovendo infraestrutura para quem trabalhava com resíduos de um modo geral. E a Unesp, entre as diversas universidades paulistas, né, a Unesp foi contemplada com 3 programas, 3 projetos que foram aceitos. Desses 3 projetos, meus caros, eu tenho a infelicidade de dizer para vocês, só um está em pé, pelo menos o prédio está em pé. Os outros 2 não existem mais nem no prédio. E um deles foi aqui no Instituto de Química, né, que, por coincidência ou não, era a minha orientadora, que era a responsável pela área, que conseguiu esse projeto, mas com essa que nós vamos ver adiante, a falta de sensibilização levou à utilização do espaço para outros fins, né? Por fim, no ano 2000, ou seja, 10 anos depois que a OMS cria o Programa Internacional, ela também está à frente de um Fórum Intergovernamental em Segurança Química. E tem como ponto focal o Brasil. E isso se deu, se vocês observarem, em 1990 tem esse programa, né? E cria-se a ideia, né? Define-se a ideia de que em 92 faria-se um fórum no Brasil para tratar da sustentabilidade de um modo geral e da segurança química como sendo uma vertente muito importante dentre os assuntos de sustentabilidade a serem tratados. Em 2001, o Ministério do Meio Ambiente cria a Comissão para Assuntos de Segurança Química no Brasil. Dessa comissão surge uma subcomissão que envolve as universidades, e aí, é claro que a USP está envolvida, né? E aí, esse assunto chega até a comunidade acadêmica. Então, vocês observem que levou pouco mais de 10 anos para que esse assunto ingressasse
na comunidade acadêmica, passasse a ser motivo de preocupação para os senhores que aqui hoje fazem ciência. Agora eu pergunto para vocês, nós ainda olhamos para segurança química assim, como o Ramazzini? Com esse olhar, veja a fala dele. A Carlos Lancelotti, um dos mais afamados químicos, conheci, trêmulo, remelento, desdentado, dispineico e desprendendo mau odor. Não, só não posso. A gente ainda vê os químicos assim? Espero que não, né? Senão fica difícil conviver aqui do que. Hoje, a gente entende que não precisamos sair do laboratório com a atônita expressão de um familiar do inferno. A gente tem mecanismos, que nós vamos ver a seguir alguns deles, para evitar esse tipo de situação. Mas qual que é a importância dessa fala? Observem que esse livro, de onde eu tirei esse texto, ele é de 1700. E esse senhor, Bernardino Ramazzini, ele foi a primeira pessoa que nós temos relato de que associou a atividade laboral e a tipos de doença cometidas. Então, ele foi a primeira pessoa que relacionou que os trabalhadores de mina desenvolviam doenças do trato respiratório, que os sapateiros desenvolviam um câncer típico de quem passava horas e horas no ambiente fechado utilizando cola de sapateiro. Então, ele é a primeira pessoa que relaciona doença e atividade laboral. E a partir daí é que a gente começa a olhar para o trabalho como um fator de adoecimento. E nesse caso, nós estamos falando de fator físico, né? De adoecimento físico, não de adoecimento mental, que isso é mais recente ainda, que foram coisas que vocês ouviram hoje pela manhã, né? E como é que a gente se protege hoje? Como é que a gente evita ficar com aquela atônita expressão de um familiar do inferno? A gente tem medidas administrativas, como no caso ali, acesso restrito, acesso controlado a alguns ambientes, né, que no Instituto de Química a gente tem isso com bastante frequência. Sinalização indicando saída de emergência, indicando o que a gente deve guardar, onde, o que deve ficar direcionado para que ambiente. Equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, tudo isso hoje é usado a nosso favor. Mas eu pergunto para vocês, vocês já viram uma plaquinha que tem na frente de elevador? Uma mulher, um homem, um desenho, né, um pictograma de uma mulher e de um homem com um sinalzinho de que não deve subir e descer e uma chama. Vocês já devem ter visto, quem mora em apartamento, né, com um elevador com certeza viu. Para gente que já tem alguma maturidade, faz sentido. Se estiver pegando fogo, não suba e nem desça, né, usando o elevador. Mas minha filha tinha 4 anos. Ela olhou para aquilo e falou assim: mamãe, se a gente subir nesse elevador, vai pegar fogo? Porque ela não tinha maturidade, ela não tinha informação. Então, essas informações que estão aqui, a gente costuma ver com bastante frequência a seta de saída, mas não necessariamente ela é suficiente. Ela vai ser suficiente quando eu conheço o campus.
porque eu posso ter a saída até um determinado ponto, e dali para frente eu preciso de outra sinalização. Então essas ferramentas, elas são úteis, mas não se nós não passarmos por um processo de capacitação, por um processo educativo, por um momento de informação onde todas essas coisas que eu coloquei ali para vocês façam sentido, né? Que vocês possam absorver aqueles conteúdos e fazer uso deles de maneira adequada, de maneira eficiente, né? E aí, eu pergunto para vocês, a gente consegue reconhecer os diferentes sinais que nos são apresentados, né, como foram ali as medidas administrativas, as medidas a sinalização, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, por que a segurança ainda segue sendo negligenciada? O que falta para a gente? Alguém tem uma ideia? Cultura organizacional. E quando eu falo cultura organizacional, gente, vocês viram nos primeiros slides que não é o Instituto de Química, não é a Unesp, não são os brasileiros, não é isso? É uma questão universal. É um assunto que ainda merece que nós nos debrucemos sobre ele. Ainda existem muitas questões a serem elucidadas. E por que nós não temos a tal da cultura organizacional? E se nós não temos, o que a gente precisa fazer para alcançá-la? Só a título de informação, na iniciativa privada, o tempo, quando a gente determina uma medida para ser incutida no grupo, uma tomada de decisão qualquer que seja, tipo uniforme, que a gente estava falando aqui antes de começar a palestra, se a gente determina que a partir da data X nós teremos um uniforme e aquilo passa a ser medida da organização, quanto tempo vocês acham que na iniciativa privada a gente leva para isso estar absorvido? Está aqui, na massa do sangue. Rápido quanto? Como é que a gente chama você, José? Imediatamente. No dia seguinte? Na verdade, no dia seguinte as pessoas começam a vir usando o uniforme, mas a gente ainda vai ter um que esquece, um que atrapalha, Quanto tempo aquilo está redondo e a gente nem pensar mais de manhã, fazer igual o Nailton falou, já acordar vestido. Em média, de 3 a 5 anos. Para uma medida virar, está absorvida, está lá. Vocês se lembram quando a gente começou a aprender a dirigir? Como que era difícil? Você pensava no caminho que você ia fazer. Você pensava, nossa, eu vou por tal lugar que não tem pare, que eu não vou precisar fazer pé de pata lá. O pessoal começa a rir, porque é verdade, todo mundo começa a lembrar o negócio. Nossa, eu vou parar. Eu até hoje tenho a minha vaga favorita, que é onde? Do lado de uma garagem. Não é? Não é a vaga favorita de todo mundo? Não precisa ser baliza. Mas se precisar, a gente faz, né? Não é claro que gosta, né? Faz. Quanto tempo levou para estar assim, você não pensar mais que caminho você vai fazer? Não parar tão longe do lugar que você vai, que valia mais ter ido a pé. 3 a 5 anos. Para você dominar todos os recursos, para você não pensar mais, para aquilo estar tinindo. Na média, é óbvio, né? Porque tem gente que já nasceu sabendo dirigir, né? Fica ligado, antes mesmo de ter habilitação, já sabia os comandos. Mas, de modo geral, é isso, 3 a 5 anos. E no ambiente privado, público, obrigada.
E no ambiente público, quanto tempo a gente leva? Muito. Quantas vezes mais? Chute. 2 vezes mais. 3 ou 5. Então, se normalmente a gente levaria 3 anos para absorver o uniforme, aqui demoraria 9. Quando o uniforme tivesse absorvido, já nem tinha mais ele. Porque a gente corre o risco daquela medida não ser absorvida pela administração seguinte. Por isso que a gente tem tanta dificuldade no nosso tipo de ambiente organizacional de ter uma medida corporativa longeva. Porque depende da administração. Da administração absorver o que foi feito antes. Eu trabalhei na reitoria 13 anos. E o que a gente via quando mudava a gestão? Cada um queria dar a sua marca. Não só na reitoria, nas unidades também. Cada um queria inaugurar suas placas. Cada um queria deixar o seu legado registrado. E aí, com isso, muitas vezes, desqualifica, desmerece o que veio antes deixou. E a gente acaba tendo essa dificuldade de manter as ações na ativa, né? Agora, quais são os passos para a gente ter cultura organizacional? Dizem a literatura que são 5. Os estudiosos do assunto que são 5. Primeiro, a gente precisa sensibilizar. Ou seja, eu preciso fazer com que o Nailton ache que é importante estar aqui, não porque ele é o presidente da CIPA, mas porque o assunto que a gente vai tratar é importante, né? E quando ele deixar de ser presidente da CIPA, ele ainda participe, porque aquilo ainda vai ser importante para ele. Isso é o sensibilizar, é a pessoa se sentir tocada pelo assunto, pela temática, pela dinâmica, né? Mobilizar. Mobilizar é fazer com que várias gestões estejam tão sensibilizadas que só as comissões internas de prevenção de acidente fossem o suficiente para manter os nossos auditórios cheios num evento dessa natureza. Mantê-los mobilizados, com a chama acesa indefinidamente, não momentaneamente, como acaba acontecendo quando a gente está envolvido diretamente com o assunto, não é? E quando tudo isso está alinhado, o assunto eu já estou sensível ao assunto. Eu estou trabalhando para que aquilo seja executado da melhor maneira possível. Eu estou mobilizado o suficiente, eu começo a trabalhar, a executar aquela temática, a colocar aquilo em prática. Então, o meu exemplo, eu não preciso mais falar para sensibilizar o José. Ele vai ser sensibilizado pelas minhas atitudes. Eu não vou deixar de orientar, caso eu precise, mas eu não vou precisar fazer isso o tempo todo, porque o meu comportamento, eu vou ser uma vitrine, como no caso da gente quando vai educar um filho, né? Eu falo para ele assim: você tem que comer salada e o seu prato está cheio de batata frita. Ele pode até comer a salada naquela hora, porque ali ele está em desvantagem, né? A caneta está do lado de cá, vamos dizer assim. Mas na hora que ele tiver autonomia, ele não vai mais comer, porque ele não foi sensibilizado, ele não viveu aquilo para ele não faz sentido, não é importante, né? Ele não foi envolvido pelo assunto de maneira nenhuma. Quando a gente conseguiu, né, fazer o bichinho comer salada porque ele acha bom, em que nível nós estamos ali?
consolidado, né? Aquilo você orientou, você explicou, você falou, olha, você precisa comer de maneira variada, você precisa ter 5 cores no prato para você poder garantir todos os nutrientes. E falou e fez isso a vida inteira, enquanto educador. Chegou uma hora que você vai num restaurante por quilo com ele e ele faz o prato lindo, digno de uma postagem, colorido. Quer dizer, você consolidou aquilo. Agora você só vai colher aquilo quando ele estiver ensinando os filhos dele a comer daquele jeito. Olhando para a nossa cultura organizacional, onde é que nós estamos, minha gente? O que você acha? Nós estamos catando cavaco ainda para sensibilizar. Um ano de sensibilizar. Não vamos também pensar no negativo, na escala negativa. Nós estamos aí, sensibilizando. E eu acho que o importante é a gente entender que isso é um trabalho de médio e longo prazo e não desanimar as futuras comissões, né? É assim mesmo, é um trabalho de formiguinha. E às vezes a gente mesmo não vê o resultado. Bom, como eu falei para vocês, a ordem ficou meio atrapalhada, mas eu vou... Aquela subcomissão que eu falei anteriormente, aqui vou falar para vocês dos desdobramentos. Vocês lembram que eu mencionei que as subcomissões entraram nas universidades e que a USP e a UNB passaram a fazer parte dessa subcomissão? O que eles trouxeram para nós, né, dentro da academia? No nível federal, eles sugeriram que o MEC e a CAPES deveriam incluir segurança química como um dos parâmetros de avaliação do currículo, né, dos cursos de graduação e pós-graduação. O que eu honestamente não sei se isso se dá, porque depende do perfil do avaliador. Se o avaliador tem repertório para fazer esse tipo de avaliação, ele o fará. Mas se o avaliador que vai num determinado campus fazer essa verificação, né, das condições, dos parâmetros do curso, se ele não tem aquele repertório, dificilmente ele vai conseguir avaliar se o curso tem. Né? Em nível local, elaboração dos mapas de risco, e aí a gente tem uma grande contribuição das CIPAs, né? Os programas de prevenção de risco ambiental. Para vocês terem uma ideia, a Unesp começa a fazer seus programas de prevenção de risco ambiental em 2007. Começa a fazer seus primeiros programas. Então, é a partir daí que começa a olhar para a atividade laboral dos seus trabalhadores sob essa ótica. Antes disso, nunca havia sido feito. E com um agravante, a primeira PPRA que foi feito, foi contratada uma equipe. E essa equipe conhecia o que da universidade? Nada, né? Então eles chegavam nos ambientes e perguntavam as coisas clássicas, do tipo, vocês trabalham com benzeno? Não. Benzeno foi proibido em 1997, se não estou enganada, 98. Ninguém deve trabalhar mais com benzeno. Mas era isso que eles perguntavam. Por quê? Porque eles tinham uma formação de chão de fábrica e uma formação deficitária para olhar para a universidade. Aí a gente consegue melhorar nossos PBRAs 2012, 2013 para cá. De lá para cá a gente começa a ter um documento melhor. A gente contrata uma equipe própria, treina essa equipe, uma equipe pequena, com dificuldade, porque vocês imaginem,
cada unidade universitária é uma faculdade diferente, com perfis diferentes, com laboratórios diferentes, e até que você consiga dominar isso, entender as coisas que acontecem, vai-se um bom tempo. Então, hoje a gente tem programas de prevenção de riscos ambientais adequados que avaliam o risco e propõem, né, adequações compatíveis com os riscos oferecidos ou que realmente estejam presentes nesse ambiente. Propõe ainda um controle rigoroso do fluxo de insumos químicos e, nesse aspecto, a gente tem a ajuda da legislação, eu vou mostrar para vocês já já por quê. Propõe disciplinas obrigatórias de segurança química na graduação e na pós, coisa que a gente consegue colocar em prática no Instituto de Química esse ano. A partir desse ano, os alunos passam a ter isso como uma possibilidade. Formação continuada em segurança química, porque não adianta a gente fazer um curso super legal, como que a gente fez, acho que em 2010, de higiene ocupacional, que até tem uma moça ali que participou, e depois a gente nunca mais deu um chacoalhão nela. Pode ser que tudo que ela ouviu já tenha caído lá na caixinha, né, sem uso. Banco de resíduos, onde eu coloco à disposição aqueles agentes, aqueles reagentes que eu não uso mais, mas que outros colegas, outros laboratórios possam ainda sentir interesse por eles. E foi-se, então, de 2004 a 2007, esse Programa Nacional de Segurança Química que tinha isso tudo como mote, né, como base de trabalho. Aí a gente entra na segurança química da Agenda 21. A Agenda 21, minha gente, foi isso em 1992, né? Era a preocupação que aquele grupo tinha para o século 21. Então, para o século 21, eles pensaram que a gente precisava acelerar a avaliação dos riscos dos produtos químicos, tanto à saúde quanto ao meio ambiente. E eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que avaliá-los muito bem. Criar uma classificação harmônica, onde tudo fosse escrito da mesma maneira, não diferenciasse país ou continente, todo mundo usasse o mesmo linguajar, o mesmo idioma. Onde quem tem mais informações fizesse cedesse essas informações para os lugares, para os continentes que têm menos, né? Um programa de redução de risco e promoção de alternativa, porque não adianta eu falar para você, olha, você não pode mais usar um Soxhlet. Hoje nem, mas se eu for usar cartucho SPD, é muito caro, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para isso, agora a outra alternativa eu tenho como fazer. Então, a alternativa boa quase sempre é mais cara, então a gente acaba impactando nesse problema. Fortalecimento das capacidades para fazer essa gestão, né, dos produtos químicos. E, por fim, não ter mais essa facilidade de comprar no câmbio negro, né, que isso não acontece só com drogas, com produtos ilícitos, mas também com produtos que já não estejam permitidos no Brasil. Por exemplo, como eu falei, o benzeno, se qualquer um de vocês aqui quiserem comprar benzeno, vocês conseguem, embora ele esteja proibido. Ainda existem formas de se fazer isso. Tivemos então, 10 anos depois, né, em 2002, o Rio Mais 10, foi um momento de reflexão bom. Nós tínhamos essas 6 propostas. O que a gente avançou? Onde que a gente conseguiu ir? Com todas essas determinações. Viu-se que muito pouco tinha se avançado, né, e colocou como horizonte um pouco mais além, que, como vocês podem ver, é o ano que vem, 2020, né?
que as substâncias químicas sejam usadas e produzidas de maneira a minimizar os efeitos adversos. Ou seja, nós temos que conhecer o produto químico com o qual nós estamos trabalhando. Entender quais são as potencialidades dele, quais são os riscos que ele traz, para a partir daí saber como me comportar para evitar efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente. E o que manda hoje? Hoje é a Agenda 2030. Veja que a gente vai jogando 10 anos para frente, né? São os objetivos, né, os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles pautam todos os índices, vamos dizer assim, os índices verdes com os quais a gente queira participar, nesses rankings aí de avaliação de sustentabilidade, eles estão todos pautados nessa agenda, na Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Que, em suma, nada mais é do que evitar, né, minimizar os impactos que o comportamento, o consumo, seja de bens, seja de produtos químicos, traga sobre a saúde e o meio ambiente. Agora, nós vimos aí uma quantidade grande de ações que deveriam ser tomadas, e eu pergunto para vocês, houve algum avanço? Né? Vocês também poderiam estar fazendo essa pergunta. Nossa, Janela, eles estão jogando 10 anos para frente, 10 anos para frente, quer dizer que a gente não saiu do lugar? A gente saiu do lugar, mas como eu falei, são passos de formiguinha manca. Tá? Nós vamos andando devagarzinho e ainda capengando. O que a gente já conseguiu? Hoje nós temos os químicos classificados de maneira harmônica, ou seja, nós temos um registro só para todos os agentes químicos, nós temos uma forma de rotulagem única, e isso aconteceu sim de maneira mundial, né, catalisado pela Organização Mundial de Saúde, mas nós também absorvemos quando em 2010 a BNT determina essas normas para a rotulagem. E essas normas para a rotulagem, elas valem tanto para produtos químicos quanto para os resíduos químicos que porventura nós geremos e de alguma maneira precisamos destinar, né, para algum tipo de tratamento final. Esse é um exemplo das informações que normalmente a gente precisa prestar nesses rótulos. Vocês que estão nos laboratórios certamente devem ter observado essas mudanças nos rótulos dos produtos químicos, os pictogramas, né, quando nós temos, nesse caso eu estou falando de pictograma de toxicidade à reprodução, né? Então, quando um produto dessa natureza, que informação que ele vai me apresentar? Ele vai me apresentar aquele desenho, uma palavra de advertência que tanto pode ser perigo quanto pode ser cuidado, e aí um texto que vai explicitar e direcionar com relação a que eu preciso estar atento. Perigo, cuidado, mas exatamente com relação a quê? Né? Reprodutibilidade, feto, gerações futuras, enfim. Vai estar de acordo com o tipo de problema que eu tenha pela frente. Um outro avanço é o que a gente conhece como REACH, que é o registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos, com o objetivo de assegurar um elevado nível, né, de proteção à saúde humana e ao ambiente, tendo como base essa legislação. Os objetivos. Então, eu agora não preciso mais provar que isso é um problema, que aquele produto químico é um problema. De antemão, eu preciso olhar para ele e sempre pensar em prevenção e precaução. Esse é o lema. Substituir produtos perigosos por produtos mais
mais a menos, né? Menos tóxicos. Tem uma maior responsabilidade por parte da indústria no que se refere à disseminação da informação. Quando a gente compra kits, e vocês aqui devem fazer isso com alguma frequência, a gente não sabe nem o que tem ali dentro. Quanto mais o tipo de problema que aquilo pode causar. Então, esses kits, eles têm que trazer informações mínimas que garantam a sua segurança. Por exemplo, que tipo de equipamento de proteção individual você tem que usar, como você deve manipular aquilo, independente daquilo ser um segredo industrial. Transparência da informação. Isso, um exemplo clássico da gente ver isso, que atinge todo mundo, são os alimentos, né? Com a entrada dos transgênicos, a gente vê com alguma frequência produtos que tem aquele triângulo amarelo com um T dentro. Sim? Que quer dizer que é feito com trigo, com soja, com algum produto transgênico. Né? Se um determinado produto não tem informações suficientes a respeito dele, eu não devo importar esse produto. O que não é bem assim que acontece, né? Como é que a gente traz a mudança para dentro do ambiente? Se a gente pergunta quem quer mudança, todo mundo quer mudança. Agora, quem quer mudar? Quem quer deixar de fazer aquilo que fazia de uma determinada maneira para fazer de outra? Ninguém quer, isso não é natural. Não pensem que vocês são diferentes, que vocês têm ligações alienígenas, não é nada disso. Não é natural. A gente tende a buscar o mínimo de energia, a gastar o mínimo de energia. A gente, enquanto ser vivo, tende a fazer isso. Não é má vontade, não é ser brasileiro, não é nada disso. E como é que a gente... O que funciona como um empurrãozinho? Quem aqui é anterior à obrigação de usar cinto de segurança? Só eu. Ele está querendo me ajudar, porque ele sabe que só eu vou ter que levantar a mão aqui. Mas tudo bem. Antes do cinto de segurança ser obrigatório, a gente não punha. Ele às vezes nem estava no carro. Agora, a gente não sai sem o cinto. Porque nós, de repente, estamos muito sensíveis à questão do cinto. O que nos sensibilizou? O que fez a gente mudar de comportamento? Uma cobrança, uma legislação. Então, aqui, meus amigos, tem legislação para todo gosto. Tá? Tem legislação para quem usa produto controlado pela Polícia Federal, substâncias entorpecentes, para quem usa produtos controlados pelo Ministério do Exército, que podem ser feitos explosivos, para quem usa substâncias psicotrópicas, a Anvisa está aí para regular, quem trabalha com produtos inflamáveis, o Corpo de Bombeiros para definir algumas regras, e dentro da Unesp, num nível mais local, nós também temos regulações. Eu pergunto para vocês, aqui no IQ, vocês acham que algum desses itens não precisam ser cumpridos? Não, todos precisam ser cumpridos, porque aqui se usa produtos, substância relacionada à fabricação de entorpecente, substância controlada pelo Exército, pela Anvisa, e a gente segue tudo isso ao pé da letra? Quase. Por quê que a gente segue mal ou menos? Porque a administração negligencia, porque não. Porque falta uma cobrança incisiva. A gente é vistoriado por algum desses órgãos? Não. Então a gente acaba fazendo. Sabe quando mãe manda arrumar o quarto?
que a pessoa vai lá e enfia tudo dentro do armário. Minhas filhas faziam assim, enfiavam todos os sapatos atrás da porta e colava a porta naquele trequinho de manter a porta aberta. Aí à noite ia fechar a porta com barulheira de sapato. É mais ou menos isso, a gente bota tudo atrás da porta, faz para olhar, para a mãe olhar e achar que está tudo organizado. Então a gente manda os mapas com regularidade, a gente faz os credenciamentos, mas não está tudo declarado ali. Nós somos os únicos a fazer assim? Não. Infelizmente, todo mundo faz assim. Quem mais pode atuar no sentido de cobrar uma postura diferenciada? Como é que a gente passou a ter comissão de ética ambiental na universidade? A FAPESP cobrou. Mais ou menos em 2008, por aí, a FAPESP determina que todos os projetos precisariam de um parecer de uma comissão de ética ambiental. Pô, sou louco montando uma comissão de ética ambiental para poder atender aquilo. Como que você não vai ter um projeto aprovado porque faltou um parecer? Então precisa de alguma coisa para fazer, né? Dar aquela última empurradinha no buraco, sabe? Mais ou menos isso. E no Instituto de Química, como é que nós aqui dentro olhamos para a segurança química? O que a gente está fazendo? Onde a gente já mudou nessa linha de buscar a segurança química? Como eu falei para vocês, a graduação e a pós hoje são obrigados, os alunos de graduação e pós são obrigados a fazer uma disciplina de segurança química, que eles andam com ódio, mas saem felizes, eu posso garantir para vocês. A Comissão de Ética Ambiental, já acabei de mencionar, precisa providenciar esse documento, e além desse documento, também foi instituído pelo meio do caminho, pela necessidade que o próprio corpo do Instituto de Química percebeu, um certificado, um documento, um atestado, garantindo que o aluno, quando termina o trabalho, ele limpou a área, limpou o laboratório, limpou a geladeira. Não tem 2 meses, uma mocinha foi até a minha sala e me pediu um socorro. Ela estava incumbida de limpar uma geladeira e ela tinha achado umas amostras de padrão de 1981. E ela estava com dúvida de se jogava fora ou não. Falei, querida, você já tinha nascido em 81? Você acha que esse padrão ainda está padronizando alguma coisa? Não dá. Então, se as pessoas têm um apego também na academia, uma dificuldade de se livrar das coisas, e aí vão embora e deixam o material para outro, que acaba, no médio e longo prazo, virando resíduo. Eu vi uns sorrisos de pessoas que concordam com a minha teoria, que é apego. Outro avanço que a gente também pode relatar aqui, que é muito importante, está ligado diretamente ao trabalho da CIPA, que é o termo de ciência sobre as regras de segurança. E aqui no Instituto de Química vocês têm um ponto positivo, vamos dizer assim, com relação a isso, porque vocês não fizeram isso por conta da promotoria pública estar cobrando esse tipo de ação. Vocês fizeram isso porque vocês entenderam da necessidade, entenderam da importância de que os alunos fossem sensibilizados dos riscos a que eles estão expostos quando entram aqui. Porque, gente, eles entram cada vez mais jovens. Com 17 anos, com um nível de maturidade. E olha, se os 40 de hoje são os 30 de antigamente, imagina os 17 de hoje são o quê? Eu não quero nem pensar, né? Mas eles são muito imaturos. Então é importante que eles sejam sensibilizados num primeiro momento, para que eles já entendam que eles não estão num ambiente de brincadeira.
Né? E por fim também normatização para a identificação do experimento. Quando eu fui aluna aqui, eu tinha uma colega que estudava óleo de casca de laranja. Coitada. Ela punha a laranja ia embora. Ela punha a laranja ia embora. Porque, gente, laranja é laranja. Quem vai saber que aquela laranja faz parte do experimento? Ela tinha que estudar quanto tempo levava para os óleos se degradarem com a ação do sol. Se tivesse sinalizado, talvez a laranja ficasse lá guardando as avaliações dela. Né? Agora, quais são os problemas que nós ainda temos nas academias, nos ambientes acadêmicos? Uma quantidade de produtos químicos enorme, cada vez numa diversidade cada vez maior. Né? Embora as quantidades sejam pequenas, a diversidade é muito grande. O uso, o armazenamento. Hoje a gente tem visto menos isso, mas a gente ainda vê muito armazenamento em ordem alfabética, o armário de reagente do lado do autoclave, que é do lado da capela, carência de profissionais que possam auxiliar, orientar, no sentido de dizer, amigo, essa capela, essa mufla, essa autoclave não pode ficar aqui do lado da geladeira, porque uma está trabalhando contra a outra. E por fim, aquilo que a gente falava ainda há pouco, nós não somos cobrados. Ninguém vai chegar no laboratório e falar para um professor, olha, essa autoclave não pode ficar do lado dessa geladeira. Não é assim? A pessoa tem que ser sensibilizada, ela tem que entender que aquilo não pode ficar ali e nem por um minuto achar que dá para pôr. E não alguém tem que dizer, olha, José, sinto muito, mas isso não pode ficar assim. E por que a gente tem que se preocupar tanto? Gente, uma figura, eu juro para vocês que tinha. Por que a gente tem que se preocupar tanto com os produtos químicos? Esse quadro é da Biquim, ele mostra faturamento associado à produção, né, da indústria química. Eu quero chamar a atenção de vocês que num horizonte de 22 anos, vejam ali, nós mudamos 10 vezes o faturamento, cresceu 10 vezes o faturamento. Parte de 38 milhões e termina em 380 milhões. Desculpa, bilhões, né? Pensando no azulzinho em reais e a linha amarela em dólares. Qual a nossa posição? O Brasil está na posição oitava posição, tem uma produção da ordem de 109 bilhões, né? Muito desconfigurado, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos entender o que está aqui. Por que nós devemos nos preocupar, né, com as substâncias químicas, com a segurança química? Por que tudo isso é um sinal de alerta para a gente? Nós temos 148 milhões de substâncias conhecidas e registradas. Aí a gente tem 70 mil usadas cotidianamente, 40 mil são comerciais, 6 mil foram classificadas como baixo à saúde. E aí eu mostro para vocês quantos agentes o IARC já catalogou. Ou quase 1.000, por volta de 1.000. Tá? E o que ele garante aqui? Que 120 são carcinogênicos, comprovadamente.
O resto, meus amigos, eles não têm muito a dizer. Então, eles classificam como provavelmente, possivelmente. Mas o que significa esse possivelmente? O grupo 1 é carcinogênico, não tem o que chorar. Então, quem está aqui? Benzeno, metilmercúrio, fumo, tá? Cigarro, né? Nicotina, tá aqui. Não tem choro nem vela. Provavelmente. O que significa provavelmente e possivelmente? Para mim são sinônimos. Né? São sinônimos. Provável e possível. São sinônimos. Mas, o que quer dizer exatamente o grupo A? O que separa o grupo A do grupo B? Significa que nós temos no grupo A evidências de que são carcinogênicos animais, mas que ainda não tem comprovação para humanos. E aqui nós não temos evidências, ou as evidências são limitadas, tanto para humanos quanto para animais, ou temos motivos para ficar atento. As evidências não existem, mas há dados relevantes com relação à carcinogenicidade do produto. Faz diferença para você se uma coisa é 2A ou 2B? Faz menos diferença ainda, eu diria, se ele estiver encaixado aqui. Porque ali eu vou ter um olhar maior, vai ter no rótulo, vai estar dizendo que ele é 2A ou 2B. Agora aqui, minha gente, eu não tenho evidência para afirmar que ele é, mas também não posso dizer que não é. E o que eu chamo a atenção de vocês aqui é que de tudo isso que nós vimos, existem 148 milhões de produtos e 1.000 estudados pelo IERC. Desses 1.000 agentes que estão lá depositados, um é cigarro, nicotina. Carne, por exemplo, presunto, salame, bacon, é 2B. Tem evidências, probabilidade, está ali, está na zona do agrião. Como é que a gente se comporta frente a essas informações? O que serve para nós saber que existe todo esse universo de produtos químicos e tão pouca informação? O que você acha, José? E agora, José? Olha, finalmente pude falar isso. E agora, José? Com todas essas questões. E como que a gente estuda se uma coisa é carcinogênica ou não? A gente expõe animais, né? Mas mesmo depois que está evidente para animais, vocês viram ali nas classificações, ninguém garante que seja ou que não seja para humanos. Isso nos leva para que lado ali naquela quantidade certa? De que a gente sabe muito pouco de quase nada. Em se sabendo muito pouco de quase nada, sobra o que pra gente? Ir atrás de informação, estarmos sensibilizados e usarmos essas duas coisas de maneira a nosso favor, né? E informação, onde que a gente arranja essa informação, Janaína? Rótulo de produto e produto bom, né, gente? Aquele produto daquela marca, daquela empresa verdinha, daquela empresa roxinha, que eu não vou dizer o nome porque seria deselegante da minha parte, mas vocês sabem do que eu estou falando, não tem informação nenhuma no rótulo. Então, assim, compra deles, mas pega uma feedback de uma marca boa, para vocês saberem onde é que vocês estão se enfiando. A gente tem o índice NEC, a gente tem inúmeros sites que vão poder nos ajudar a buscarmos essas informações, mas não armazenem essas informações. Por quê? Eu dei a disciplina de segurança química dia 25 de fevereiro. E eu
não chequei o IARC. Tinha checado no final do ano passado, não chequei o IARC esse ano de novo. Só que mudou. Antigamente a classificação do IARC ia até 4. Agora não tem mais a classificação 4. Porque durante 40 anos, eu acho, o 4 só ficou uma substância no 4. Aí eles entenderam que não merecia manter essa categoria. Então, essas informações, elas mudam. Nós estamos em evolução, franca evolução, felizmente. Então, não façam armazenamento, download das informações, sempre busquem por ela de novo. E essas informações que vêm nos rótulos, elas também só servem se a gente souber decifrar, né? Porque se eu tenho lá um R24, R24 significa o quê? Saber Deus. Tá? Então vamos ver se a gente consegue entender. Um R24 significa que ele é tóxico em contato com a pele. Pode dar uma boa encrenca se eu não procurar o que é R24 antes de usar aquele produto. Então, não procurar que tipo de luva eu preciso usar com aquele produto que é R24. E que R24 para mim não diz nada. Felizmente, os pictogramas são mais palatáveis. Dificilmente você vai olhar para uma caveirinha e vai ter dúvida se ela é tóxica. Ela pode até ser tóxica ou muito tóxica, mas você nunca vai achar que ela é oxidante. Né? Você nunca vai olhar para uma chama e vai pensar que aquele produto não é inflamável. Você pode ter dúvidas se o F+ é extremamente inflamável ou facilmente inflamável. Mas você vai saber que aquilo é inflamável. Então, os pictogramas, eles são mais simples, mais acessíveis, mais intuitivos. Né? Os pictogramas de prevenção também. Eu não vou olhar para uma bota e achar que eu posso entrar ali de salto 7. Né? Sabe o salto 7? Essa parte de salto bem 7 centímetros. Eu vou olhar para aquilo e vou intuir que eu preciso usar um sapato que me proteja. Não é isso? Os símbolos harmonizados, eles também são bem intuitivos, são bem claros. Eu não vou olhar uma árvore seca e um peixe morto e achar que aquilo é bom para o ambiente. Tá? Então, olhando para aquilo, eu entendo que aquilo é nocivo ao ambiente. A gente ainda também pode ter informações a partir desse código NFPA. Em cada uma daquelas posições, exceto no branco, vai ter um número que pode variar de 4 a 0. O 4 é o pior nível e o 0 é o melhor nível. Se for azul, o 4 é o mais tóxico e o 0 menos tóxico. E aí, pelo meio, tem um blá 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 ali, que também não é muito importante. O que é importante vocês terem na cabeça? Que o azul é tóxico, o amarelo é reatividade, então eu tenho que me preocupar se ele é reativo à luz, a calor, a água, alguma outra substância. E é isso que vai estar descrito naqueles números que vão estar ali no amarelo. Da mesma forma, o vermelho vai dizer nível de inflamabilidade, de 4 a 0. Ok? Não preciso saber se é extremamente, facilmente, eu vou saber que ele é inflamável. E por fim, a reflexão. Como eu falei para vocês, mais do que andar na linha, a gente tem que se preocupar em trazer o maior número de pessoas com a gente para essa linha. E trabalhar de uma maneira que o seu comportamento possa sempre servir de exemplo, o seu comportamento com relação à segurança, possa sempre servir de exemplo para sensibilizar o colega do lado. Porque não vai adiantar, gente, em segurança, não adianta eu estar lá no laranjinha sozinho. Porque
se alguém fizer uma caca grande, não dá tempo de correr. Ok? Então, é importante sim a gente estar lá no laranja, que é o lugar mais legal, mais alto do pódio, o sonho de consumo, o supra-sumo da segurança. Mas adianta eu estar lá sozinha? Não. Adianta eu estar lá num ambiente em que eu faço tudo bonitinho, mas só eu? Também não. Então eu preciso trabalhar, mas eu preciso arrastar comigo o maior número de pessoas possível. E quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou dar um curso, uma disciplina, a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: a minha ideia, a minha estratégia, o meu objetivo com isso daqui, não é que vocês saiam daqui sendo os caras na área de segurança química, de jeito nenhum. Mas eu quero que vocês saiam daqui preocupados com o assunto segurança química. E aí eu pergunto para vocês, eu atingi meu objetivo? Eu deixei vocês preocupados com o assunto? Então tá bom. Nós temos alguns minutos para vocês perguntarem alguma coisa caso queiram. Fiquem absolutamente à vontade, mas tem que ser no microfone para poder manter os registros. Só alguém tem alguma pergunta? Você falou que você fez doutorado aqui, foi isso? Tá. Bom, eu imagino que você conheça o Instituto desde aquela época para cá, deve conhecer alguma coisa do que vem sendo feito de segurança. Na tua opinião, o que falta aqui para o Instituto para realmente a gente dizer, olha, aqui já está chegando a excelência de segurança para o Instituto aqui? Essa é a sua pergunta. Eu fiz meu doutorado aqui, mas eu trabalhei durante esses 13 anos em todas as unidades da Unesp. Então, eu vou responder a sua pergunta como eu corrigiria uma prova, por comparação. Olhando para o panorama Unesp e olhando para a Unesp de quando eu entrei para fazer meu doutorado em 2002 e hoje, que nós estamos em 2019, eu diria que o Instituto de Química está muito bem. Muito bem, comparando nesse intervalo de tempo e comparando com outras unidades. Em que aspecto que ele está muito bem? Ele está muito bem, então ele está em berço esplêndido? Não é isso. Ele está muito bem, ele evoluiu. Tá? Ele não teve retrocesso, ele evoluiu. E em que aspecto ele evoluiu? Por exemplo, quando eu fui aluna daqui, a gente fazia festa de aniversário dentro do laboratório. Com bolo, guaraná, parabéns, tudo que você pensar tinha. Hoje, eu quero acreditar, e muito, que isso não ocorra mais. Tá? Eu nunca mais vi indícios de festa de aniversário, já no começo. Mas, se a gente também olhar para aquele tempo, não existia a dinâmica das copas, dos ambientes onde as pessoas podiam fazer esse tipo de coisa. Hoje, a gente tem elas de uma maneira muito mais frequentes. Não sei se dizer se em todos os departamentos, em todos os blocos, mas com muito mais frequência do que tinha na minha época. Agora, comparando com outras unidades, vocês avançaram porque entenderam, foram sensibilizados da importância e dos riscos que o Instituto tem, e por sinal, e por consequência, a importância de se ter medidas de segurança bem instaladas. Outras unidades tiveram sim um avanço que eu julgo maior até que o do Instituto, mas não por sensibilização, mas porque tiveram que cumprir ações de ajustamento de conduta, ações impostas pelo Ministério Público. Então, nesse aspecto, eu entendo que vocês estão na frente.
Agora, está maduro? Não. A gente já está colhendo? Não. E por que a gente vê que não estamos maduros, José? É um assunto que interessa a pouquíssimas pessoas. Exceção de vocês dois que têm motivos obscuros para estarem aqui, que são da CIPA, eu não vejo mais nenhum outro docente sentado aqui, a não ser que tenha algum que eu não conheça. Se tiver, me perdoe, mas das pessoas que estão aqui que eu conheço, que são quase todas, eu não estou vendo nenhum outro professor. A segurança é menos importante para ele do que para você? Segurança daquele, olhando para aquilo ali que eu estou dizendo, para a figura, para o CPF dele. Não é mais importante. Mas onde ele está naquele degrau lá da cultura organizacional? Então eu acho que o que falta, e não é para o Instituto de Química, é para a universidade, não é para a Unesp, é para a universidade de um modo geral, é entender que isso não é um assunto da área técnica. Essa não é uma preocupação da área técnica, é uma preocupação de todo mundo. Ok? Não sei se eu respondi. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção, pela paciência e peço desculpas pelo desalinhamento de alguns slides aí, que eu acabei tendo que voltar um pouquinho, mas espero que vocês tenham aproveitado e que saiam daqui preocupados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradeço, Janina, pela tua disponibilidade e convido a todos para agradecê-la com uma salva de palmas.